Santa Beatriz da Silva nasceu na cidade de Campo Maior, em Portugal. Filha de uma família extremamente religiosa e piedosa. Seu pai é Dom Rui Gomes da Silva e sua mãe, Dona Isabel Menezes. Este santo e virtuoso casal tiveram 11 filhos. Desses 11 filhos, Santa Beatriz ocupa o segundo lugar. Santa Beatriz teve uma infância muito serena, uma infância numa família onde ela sempre cultivava a piedade, o amor a Maria Santíssima. E ela foi educada, sobretudo, na escola dos franciscanos, dos padres franciscanos, da qual ela bebeu na fonte da teologia franciscana um grande amor à Virgem Imaculada. E Santa Beatriz, além de ser muito piedosa, era uma jovem de rara beleza e, sobretudo, de uma grande beleza interior. Inclusive, ela teve também, na família dela, além dela, um irmão chamado João, que depois teve o nome trocado para Irmão Amadeu, na ordem também dos franciscanos. Então, era uma família de grande piedade e de grande projeção também na cidade de Campo Maior, ali em Portugal. Todos os seus biógrafos narram sua grande piedade e virtudes desde sua infância. Tinha uma alma caridosa, humilde e desapegada das vaidades do mundo. E os testemunhos para o seu processo de canonização declaram que desde menina era devotíssima do mistério da Imaculada Conceição. Madre Catarina de Santo Antônio, contemporânea a Santa Beatriz, dizia que não houve santo na Igreja de Deus que, no tocante ao mistério da Imaculada Conceição, tenha feito a Deus tão grande serviço como esta varonil mulher. O seu amor e a sua veneração à Virgem Maria eram tão grandes que pode servir-nos o seguinte acontecimento. O seu pai, Dom Rui Gomes, querendo ornar a sua capela particular com uma imagem da Virgem, contratou um famoso artista italiano. E este, vendo Santa Beatriz e sua grande formosura, quis tê-la por modelo da Virgem. A princípio, Santa Beatriz resistiu, não se considerando digna de tal feito. Mas após os insistentes apelos e rogos do seu pai, cedeu ao pedido, permanecendo, no entanto, todo o tempo com os seus olhos baixos. Assim, o artista pôde reproduzir as feições da bela donzela, resultando num quadro da Virgem com os olhos semicerrados, ladeada por São Francisco e Santo Antônio. Em 1447, a infanta de Portugal, Dona Isabel, tia de Beatriz, desposava o rei viúvo Dom João de Castela. O casamento real dava ocasião a Dona Isabel de visitar Dom Rui Gomes da Silva em Campo Maior. Chegando lá, encantada com as prendas físicas e morais de Beatriz, a quis levar consigo para a corte para ser sua dama de honra. Com consentimento de seus pais, Beatriz deixa sua querida Campo Maior e abandona o calmo e remanso da casa paterna para o burburinho da corte. Como se lê nas páginas de um escrito de 1526, Beatriz, além de descender da alta realeza,
Beatriz se destacava das suas companheiras em formosura e graça. O encanto de Beatriz fascinava a todos que a conheciam e os jovens a desejavam em matrimônio. Porém, Beatriz vivia em regiões mais elevadas, alimentava anseios mais nobres e trazia dentro de si um grande desejo de ser toda de Deus. Os encantos físicos e as qualidades morais de Beatriz a tornavam a favorita da corte. O rei tinha uma admiração particular por Beatriz e sentia a necessidade, em meio a tanta falsidade, um coração reto que o compreendesse e em quem podia confiar. Beatriz era bela e de grande pudor. Esforçava-se por viver de forma irrepreensível. Mas isto não foi suficiente. Alguns palacianos maliciosos e maldosos levantaram calúnias contra Beatriz. A isto não resistiu o ciúme da rainha Isabel, que planejou tirar a vida de Beatriz. Certa noite, a rainha convidou Beatriz para passear no palácio, simulando contar-lhe um segredo. A levou por um lugar solitário que havia preparado de antemão. Ali chegando, deu um forte empurrão em Beatriz, que caiu dentro de um baú, e fechou-o com chave. Beatriz estava sepultada viva, condenada a morrer asfixiada. Não tendo a quem gritar, Beatriz elevou os pensamentos ao céu e pediu à Virgem Santíssima que lhe ajudasse. Viu-se então envolta de grande luz, e nesta luz apareceu a Santíssima Virgem, a quem invocara com grande devoção. Nossa Senhora estava vestida de um hábito branco e um manto azul. Em seus braços trazia um lindo menino que, com uma lança, feria a cabeça de um horrível dragão. Com um carinho maternal, Nossa Santíssima Mãe lhe disse que sairia dali com vida e pediu que fundasse uma ordem em honra de sua Imaculada Conceição. Beatriz, agradecida, porém, consagrou-se como serva e escrava, entregando sua virgindade e consagrando sua vida à Virgem Imaculada, a Mãe de Deus. A Virgem Maria, depois de ter lhe dito que sairia do baú em vida, desapareceu, fazendo com que Beatriz ficasse numa alegria indizível. Passados, porém, 3 dias, o tio de Beatriz exigiu explicações à rainha. Esta, porém, a levou-a até ao baú onde se encontrava Beatriz. Para surpresa da rainha, pensando que iria encontrar Beatriz já em estado de decomposição, ao abrir o baú, a encontrou ainda mais formosa, bela, sorridente e alegre. 2 sentimentos invadiram o coração da rainha: raiva e pavor. Sentiu-se então humilhada e desfez-se em lágrimas. Caiu aos pés da donzela e pediu-lhe perdão. Um abraço foi a resposta de Beatriz. A rainha, depois, porém, com seu coração invadido por um sentimento de inveja, fez com que pedisse a Beatriz para que se retirasse da corte. O tio de Beatriz, porém, imediatamente a levou-a para Toledo, e isto foi um grande motivo de alívio para Beatriz. O caminho a percorrer
era de mais ou menos 230 quilômetros, cheios de perigos e das dificuldades próprias daquela época. A certa altura da viagem, surgiram de um bosque próximo ao caminho onde Santa Beatriz passava, 2 frades vestidos de hábito marrom e com um cordão na cintura. Eram 2 frades franciscanos. Eles aproximaram-se de Santa Beatriz e a cumprimentaram. Santa Beatriz notou então que um deles falava a sua mesma língua, a língua portuguesa. E então, mais tranquila e confiante, perguntou quem eram e de onde vinham. Os 2 frades revelaram então que vinham trazer-lhe a notícia de que ela se tornaria uma das maiores damas da Espanha e que suas filhas se espalhariam por toda a terra. Santa Beatriz permaneceu um tanto confusa com esta notícia, porque já tinha se consagrado inteiramente a Deus e não pretendia casar-se com homem algum. Enquanto refletia sobre aquelas palavras que lhe foram ditas, os 2 frades desapareceram. Então, Santa Beatriz percebeu que aquela era uma mensagem vinda de Deus e que aqueles 2 frades eram ninguém menos que São Francisco de Assis e Santo Antônio, de quem era ela muito devota. Chegando, por fim, a Toledo, e desejosa de paz e de santidade, dirigiu-se a jovem Beatriz ao mosteiro de São Domingo o El Real, da cidade de Toledo, e toma uma decisão. O seu rosto, que causou tantos transtornos no palácio e provocou tanta calúnias e ódio mortal da rainha por ciúme dela, resolveu cobrir o seu rosto com um véu. Cobriu o seu rosto com um véu para que a sua beleza, a sua serenidade, a sua tranquilidade não trouxesse nenhum desabor mais no meio em que elas se encontravam. E ali, neste mosteiro, ela viveu por volta de 30 anos. E, segundo a tradição, era de uma grande virtude e, embora sendo convidada pela Madre Abadesa desta comunidade onde ela ficou como pensionista, ela disse que não aceitaria, porque ela tinha outro plano, Deus tinha outro plano e ela tinha que cumprir. Então, ela ficou ali, neste mosteiro, durante 30 anos, aguardando a confirmação de Nossa Senhora, que pediu para ela que fundasse essa ordem. Santa Beatriz, neste mosteiro do El Real, na cidade de Toledo, na Espanha, era tida como uma jovem muito santa. E na cidade ali onde ela morava, era conhecido as suas virtudes, não só a sua beleza exterior, sua beleza física, mas sobretudo a sua beleza interior, o seu caráter, o silêncio que ela vivia. E tinha sempre a palavra certa na hora certa para quem quer que o pedisse. Depois, passando todo esse tempo, morreu o rei, esposo da rainha Isabel, da qual ela foi a dama de companhia. Logo após, a rainha, arrependida de tudo que tinha feito a Beatriz sofrer, foi até o mosteiro El Real para visitá-la e pedir-lhe perdão do que havia acontecido. Santa Beatriz, para provar a rainha Isabel que não guardou nenhum rancor dela e não tinha nenhum ressentimento contra ela, levantou, descobriu o seu rosto, que estava velado, para mostrar a ela que não tinha nenhum rancor, nenhum ressentimento. E ali conversou, ali orientou essa pobre rainha, que depois ficou bem desorientada e some.
Uma tarde, depois da oração, quando todas as religiosas haviam deixado o coro, Beatriz, em íntimo colóquio com Deus, profundamente envolvida na oração, quando um grande resplendor a iluminou e viu a Santíssima Virgem, com as mesmas vestes que trazia quando a viu no baú, há uns 30 anos atrás. A Santíssima Virgem estava sorridente com o menino em seus braços e lhe disse em uma mescla de amor e firmeza: Filha, é chegado o momento. Ergue-te e põe em execução a obra a ti confiada. Vai e glorifica a Deus com esta obra. Meu filho e eu estaremos contigo. Beatriz entendeu que soara a hora de Deus, que deveria partir para o combate. Fixando o olhar em Jesus crucificado, aceitou todos os trabalhos aos quais sabia que viriam. E pronunciando o seu fiat, se dispôs a cumprir, sem demora, os desejos da Santíssima Virgem. Enquanto Beatriz, recolhida no mosteiro de São Domingos, aguardava a hora de Deus para dar início à sua obra, reinava no trono da Espanha a Rainha Isabel a Católica, filha da Rainha Isabel, que tentou contra a vida de Beatriz. Isabel a Católica era amiga íntima de Beatriz, duas genuínas filhas de São Francisco. Enquanto Isabel partilhava com Beatriz sobre os negócios de seu reino, Beatriz partilhava com Isabel, a Católica, sobre os desejos de dar início à obra e ao pedido de Nossa Mãe Santíssima. Isabel sentiu-se interiormente impelida em ajudar Beatriz, e quanto a isso, deu-lhe parte dos palácios de Galiana e a igreja dedicada à Virgem Mártir Santa Fé. Beatriz tomou suas 12 companheiras e dirigiu-se aos palácios de Galiana, adaptável à vida religiosa e claustral. Beatriz, exercida por tão longo tempo em virtude, agora se tornara mestra e mãe. E de fato o foi. Começou a dirigir as 12 companheiras nos caminhos de virtude e da vida religiosa, e o fazia mais pelo exemplo do que pelas palavras. O pequeno grupo começava a ensaiar os passos da vida concepcionista. Enquanto isso, a Rainha Isabel, por sua vez, escrevia ao Papa, fazendo o pedido da aprovação da nova família religiosa que se formara. O Papa Inocêncio VIII, através da bula Interuniversa, do dia 30 de abril de 1489, aprovava a ordem concepcionista. No mesmo instante em que o Papa firmava a bula, Santa Beatriz recebeu a visita de um emissário enviado do céu, que ela intuiu fosse São Rafael Arcanjo, dando-lhe a notícia de que a bula seria expedida para Toledo através de um emissário que viajaria de navio. Grande foi a alegria de Santa Beatriz e suas companheiras. Porém, a essa alegria sucedeu uma grande dor. Passados alguns dias, o navio onde viajavam os emissários com a bula naufragou. Poucos foram os que sobreviveram. Tudo o mais afundou juntamente com o navio. Diante desta triste notícia, Santa Beatriz, numa atitude permanente de fé, prostrou-se diante do Santíssimo Sacramento e, por 3 dias, rogou a Deus que intervisse nessa causa e resolvesse este grande problema. Passados os 3 dias, com o coração mais calmo, Santa Beatriz confiava então que Deus de alguma forma enviaria novamente a bula. Em certa ocasião, indo ela até o seu baú, onde guardava seus pertences particulares, notou que havia ali dentro um documento pontifício, um pergaminho. Abrindo o pergaminho, grande foi a sua admiração e surpresa, porque tratava-se da bula de aprovação da ordem. Esta bula se encontra em nossa casa-mãe em Toledo até hoje. Inclusive, nesta mesma bula encontra-se gotas de água do mar. Santa Beatriz percebeu que se tratava de um grande milagre
e de uma prova concreta de que aquela ordem era uma grande vontade de Deus por meio da Virgem Imaculada. Madre Beatriz viu então seus esforços coroados, porque em nome de Deus, através do Papa, a nova ordem era solenemente confirmada. Madre Beatriz e as 12 jovens se preparavam para a sua consagração a Deus. Porém, veio a Virgem Imaculada e disse para Beatriz que em 10 dias iria entregar a sua alma a Deus. A Virgem Imaculada também disse a Beatriz sobre a lamparina, que se tornaria também uma profecia. Disse que a sua ordem iria se difundir por todo o mundo, que iria passar por um período de dificuldades, mas que depois novamente se ergueria. Beatriz, em sua preparação para entregar a sua alma definitivamente ao esposo, recebeu o hábito religioso da Conceição, emitiu os votos de obediência sem próprio, em castidade e em perpétua clausura, e assim, ao redor de suas filhas, expirou, entregando a sua alma ao amado esposo. Em sua agonia, cercada por suas filhas espirituais e 6 franciscanos, ao administrá-las os últimos sacramentos e ao levantar-se o véu de seu rosto para dar-lhe a santa unção, todos se admiravam da formosura de seu rosto que brilhava como um anjo. Porém, a admiração cresceu ainda mais ao aparecer uma brilhante estrela em sua fronte. Beatriz acabava de entregar sua bendita alma a Deus. A primeira concepcionista recebia do esposo o convite: vem, minha esposa, recebe a coroa que o Senhor te reservou desde toda a eternidade. Como para os santos a morte não é uma calamidade, mas uma ventura, pois os leva ao porto por cuja posse lutaram. Beatriz morreu com grande fama de santidade. Durante a transladação de seus restos mortais, em janeiro de 1515, um cego de nascença, ao tocar em sua urna, ficou imediatamente curado. A sua devoção e culto rapidamente se espalharam. Ela foi beatificada no dia 28 de julho de 1926 pelo Papa Pio XI, e sua canonização aconteceu no dia 3 de outubro de 1976 pelo Papa Paulo VI. Neste período, a ordem já contava com mais de 150 mosteiros espalhados pela Europa e nas Américas. Pelos séculos, segue brilhando do céu a estrela da Ordem da Imaculada Conceição, e a sua luz continua iluminando suas filhas e a todos os cristãos que a procuram com devoção.